Durante a última década, a economia portuguesa atravessou um longo período de crise e estagnação económica, com um crescimento real médio anual igual a 0,7%. Portugal atrasou-se no contexto competitivo da globalização, numa fase histórica em que muitas foram as economias que encontraram o caminho do crescimento e da prosperidade. Durante a primeira década da participação de Portugal na zona euro, o déficit externo médio anual foi superior a 8,5%, o que gerou um grande aumento da dívida externa, que entre 1996 e 2009 cresceu mais de 10 vezes. Em 16 anos, o PS governou 13, de 1995 a 2011. Desde 1993, que Portugal se endivida externamente ano após ano, o país empobrecia silenciosamente. De acordo com as delegações das instituições internacionais no que respeita ao Programa de Assistência Financeira ao nosso país. Em consequência disso, apresentei agora mesmo ao Sr. Presidente da República a demissão do cargo de Primeiro-Ministro. Portugal atravessou nos últimos anos uma das maiores crises da sua história e os seus efeitos continuam hoje a fazer-se sentir. Mas é indiscutível que Portugal ultrapassou o pior da crise e está hoje a crescer. Muito desse crescimento, tal como as reformas que o promoveram, é estrutural, mas não é ainda claro no dia-a-dia dos portugueses. É por isso importante apresentar os dados para que cada português possa fazer a sua leitura sobre o futuro do país. No último trimestre de 2013, a economia cresceu pela terceira vez consecutiva e acelerou. A produção nacional aumentou 0,5% face ao trimestre anterior. O Produto Interno Bruto, o total da riqueza gerada pelo país, está a subir em termos homólogos depois de 11 trimestres de queda. Entre outubro e dezembro de 2013, a economia cresceu 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Todos os sinais apontam no sentido da economia ter continuado a crescer no início de 2014. O indicador de sentimento económico, por exemplo, atingiu já em janeiro deste ano 99,6 pontos, o valor mais elevado desde 2008. Indicadores mais parcelares ilustram bem o quadro geral. Por exemplo, a produção industrial apresentou em dezembro uma subida homóloga de 7,2%, a maior de toda a União Europeia. O número de empresas criadas em 2013 foi o mais elevado desde 2009, crescendo 12,8% em relação ao ano anterior. Por cada empresa extinta, nascem agora cerca de 3 empresas novas, o que não acontecia há 5 anos. Como é que estas notícias afetam todos os portugueses? Em primeiro lugar, porque resultam na criação de emprego. A população empregada aumentou durante os últimos 3 trimestres, ou seja, nos últimos 9 meses de 2013 foram criados cerca de 128 mil novos empregos líquidos. A taxa de desemprego desceu acentuadamente em 2013. Se no início do primeiro trimestre 17,7% da população ativa não tinha emprego, no último trimestre esse valor desceu para 15,3%. Segundo dados do Eurostat, a tendência de queda foi praticamente constante ao longo do ano e manteve-se até dezembro. A evolução do mercado de trabalho em Portugal no último ano foi significativamente mais positiva do que na generalidade da Europa e bastante melhor do que em quase todos os países com programas de ajustamento, tal como aconteceu com a Irlanda. Portugal já está a crescer. A economia portuguesa saiu da recessão técnica. A produção industrial aumentou. As exportações subiram, reduzindo substancialmente o déficit da balança comercial. No final do terceiro trimestre, tínhamos menos 32 mil desempregados do que em 2012.
Também entre os jovens, a taxa de desemprego sofreu uma variação positiva. A Moody's mudou a sua perspectiva de rating da dívida portuguesa de negativo para estável. A dívida pública caiu pela primeira vez desde 2011. Em 2 anos, Portugal está a conseguir inverter a tendência e recuperar o crescimento. A pouco mais de 6 meses de sair do programa de ajustamento, falta já pouco para os portugueses recuperarem a sua autonomia financeira e voltarem a ser senhores do seu destino.